Livros, muitos livros, livros que falam de história, de geografia, livros que falam de relações humanas, romances. Mas tem livros que falam com o nosso coração, em níveis de mexer com a sua identidade, cara, de mexer com quem você é ou o que você acredita. Existem poucos livros assim. E com certeza, livros que eu considero desse calibre, pode não ser os mesmos livros que você considere desse calibre, mas hoje, nesse canal eu vou trazer um deles. E eu espero que ele funcione para você também. Porque para mim foi muito intenso. Foi muito bonito, foi muito poético. É um livro muito especial da minha coleçãozinha, bem humilde, mas tá aí. Que é o livro do Oscar Nakasato, Nihonjin. Bem-vindo a mais um episódio do Mini Prosa. Aqui nós falamos de narrativas, como elas afetam nosso coração, fazem a gente enxergar o mundo de forma diferente. E sim, bora falar dessa obra. No livro a gente vai acompanhar uma família de japoneses que veio para o Brasil durante a primeira metade do século XX. E a gente vai acompanhar as histórias de como eles se desenvolveram aqui, como foi a vida dessa família, como eles cresceram, como foi se adaptar à cultura brasileira, aos choques culturais, né? Mas é muito mais que isso. O protagonista aqui, a gente pode falar que é o Hideo, né? Ele vem jovem para o Brasil, acompanhado da esposa, e, toda a saga deles aqui, trabalhando nas plantações de café, para depois se desenvolver, conseguir criar um comérciozinho lá na Liberdade, fazer uma lojinha. A jornada do Hideo, que é o protagonista da história, mas todos os membros da família, vai formar o escopo desse livro. Esse livro ele só existe por conta da tese de doutorado do autor. Porque na tese ele estava pesquisando a respeito de personagens nipo-brasileiros na literatura brasileira. E ele encontrou uma escassez grande, né, de personagens e de autores também que desenvolviam uma literatura focada, né, em protagonistas nipo-brasileiros. Então esse livro, ele nasceu dessa necessidade, dessa chateação que ele teve ao se deparar com esse cenário. Então o livro, todos os personagens, né, os protagonistas, as tramas principais são focadas nos descendentes de japoneses. Então isso por si só já faz o livro uma coisa diferente, assim, já é uma coisa especial. Eu sei que hoje existem outros autores produzindo, outros autores nipo-brasileiros produzindo literatura, só que esse foi o primeiro livro que eu conheci, que eu tive contato. Foi o primeiro livro que eu tive contato que foi tocar diretamente nesse assunto da imigração japonesa no Brasil. Então ele é muito especial, pelo menos para mim posso dizer que ele é muito especial. Mas pelo visto ele não é só para mim que ele é especial. A sociedade literária também reconheceu o trabalho aqui do Oscar Nakasato, porque ele venceu com esse livro o prêmio Jabuti de 2012 e também o prêmio Bem Virá. E a Bem Virá é um selo da editora da Saraiva. Então quando você for comprar o livro, você vai ver que tem os lourinhos ali distribuídos pela capa. O autor Oscar Nakasato, ele é neto de japoneses. Nascido em Maringá, no Paraná, em 1963. Ele é graduado em Letras pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Teoria da Literatura e Literatura Comparada e doutor em Literatura Brasileira pela Universidade Estadual Paulista. Atualmente ele é professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Um fato curioso que ele estava contando em uma entrevista é que ele começou a escrever muito cedo. E o primeiro romance dele, na verdade, veio aos 13 anos de idade e se chamava Alma de Serpente. Ele comenta que é um romance que misturava um pouco de drama com um suspense policial. E aí, quando ele concluiu a história, ele deixou lá na gaveta, né? E aconteceu que já na faculdade ele conheceu um amigo que era poeta e ele tinha um hábito muito doido de pôr fogo nos poemas, porque ele tinha medo que as pessoas lessem, né? Caso ele morresse. Olha só que loucura. E aí a história desse amigo acabou influenciando o jovem Oscar Nakasato, e ele também pôs fogo nessa obra, cara. Ele pôs fogo nesse livro e a gente nunca mais vai saber como ele teria sido. O Oscar, ele comenta que ele começou a desenvolver o livro no finalzinho da tese dele, né, quando ele estava já no final. Mas ele afirma que as pesquisas que ele fez em livros de sociologia, livros de história, foram muito importantes para os dois projetos, tanto para a tese quanto
pro Nihonjin. E tem pesquisa, cara. Você lendo, você vai sentir que tem pesquisa, sabe? Tudo uma pesquisa histórica, toda bem fundamentada. Toda a trajetória da família do Hideo, né? Ela é contada com cuidado em relação à história, à cronologia. Isso é muito da hora. Mas vamos falar da narrativa então, porque é o ponto forte, né? Esse livro é a coisa mais forte, assim. Não é só um romance que traz dados históricos importantes para a gente compreender a imigração japonesa no Brasil, como também ele é um romance muito bonito, é um romance muito da hora. Cara, é emocionante, assim. Ele contou com uma sensibilidade muito, muito profunda. A estrutura é uma parada muito legal aqui, porque o que ele faz? Ele começa a história com o Hideo, né? Chegando no Brasil com a esposa, e ao longo dos segmentos que vão se suceder, a história ela vai avançando cronologicamente e a gente vai acompanhando a família crescendo e o drama dos outros personagens, né? E isso é legal porque o drama vai mudando, as necessidades dramáticas que movem o nosso interesse pela história, ela vai se alterando. No começo, quando o Hideo e a esposa chegam, a gente está muito preocupado em como eles vão conseguir se estabelecer aqui nas terras brasileiras, eles trabalhando na plantação de café, como era o trabalho, né, a resistência, a persistência ali envolvida no ato de continuar naquele espaço, né? E às vezes até o vislumbre de uma esperança de voltar para o Japão, mas tudo muito complicado, muito difícil. Então, essa situação compõe o começo da história. Só que depois, por exemplo, a gente vai acompanhar o filho do Hideo, que é o Haru. O Haru, ele tem uma crise dentro dele que ele não sabe se ele é gaijin, né? Ou se ele é um Nihonjin. Se ele é um brasileiro ou se ele é um japonês. E esse conflito dentro dele se manifesta na forma como ele se relaciona com os coleguinhas na escola. Os coleguinhas na escola fazendo aquelas zoeiras, né? Ô japonês, ô não sei o quê. E a professora até mesmo chega pra ele e fala: você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Mas como ele podia ser brasileiro se entre os brasileiros ele ainda não era assimilado como um igual? Ainda mais adiante a gente vai acompanhar o Haru de novo, só que agora ele já tá mais velho, né? E ele começa a produzir artigos para o jornal. E é aquele momento em que o Japão ele perde a Segunda Guerra Mundial, né? E começa a surgir no Brasil um movimento de japoneses que desacreditavam na derrota do Japão, que acreditavam que era uma conspiração dos Estados Unidos para enganar o povo japonês. É um episódio sangrento que poucas pessoas conhecem, eu só fui saber disso por conta de alguns relatos da minha avó, né, que ela vivenciou um pouco desse momento, mas também tem um livro, que também é um filme, chamado Corações Sujos. Eu esqueci o nome do cara, mas é Fernando alguma coisa, é um jornalista que escreveu. E ele foca nesse episódio, né, em que alguns japoneses, eles se reuniam em organizações para silenciar, né, para silenciar, eu falo matar mesmo, eles matavam aqueles que eram os derrotistas, aqueles que acreditavam na derrota do Japão. E eles enxergavam os outros japoneses, né, que viviam aqui no Brasil, os outros japoneses que acreditavam na derrota do Japão como pessoas que estavam desonrando o próprio país. E eles matavam através de assassinatos organizados, assim, né, essas pessoas, esses outros nipo-brasileiros que acreditavam na derrota do Japão, na derrota do imperador. Então o lado histórico do livro ele tá muito pulsante, é muito vivo, é muito intenso, né? São coisas que a gente não aprende em muitas das nossas aulas de história que a gente teve na escola. Então vale muito, muito a pena ter contato com essa leitura, para principalmente um dos grandes fatores é realmente você ter esse contato com esse outro lado da história, nesse lado da história da imigração japonesa no Brasil. Se não bastasse só isso, para fazer esse livro ser grande e maravilhoso, é que também existe o fato de que a história é muito bonita, ela é muito sensível. Algumas cenas são muito bonitas e o ritmo do autor, ele é auxiliado, né? Ele ganha ainda mais poder por conta do estilo de narração. Porque é o seguinte, o livro ele é narrado pelo neto do protagonista, que já está no futuro. E ele resgata essas memórias
resgata essas memórias dos personagens e ele vai criando esse retalho. Ele vai narrando pra gente, misturando às vezes. Tem uma cena tão maneira. É o começo do livro, já impressiona, assim. Chega com os dois pés na porta. O nosso narrador, ele começa a descrever uma foto. E aí ele vai entrando nela. Ele vai descrevendo os detalhes e tal. E ele começa a imaginar aquele personagem além da foto. Qual situação que ele tá envolvido. E a história vai começando assim. Então tem vários desses momentos muito legais em que o narrador consegue entrar com bastante categoria dentro da história, sem fazer a gente perder a imersão, sabe? Um outro momento é muito legal, principalmente nas intervenções históricas, né? Quando o narrador ele precisa explicar, às vezes, algum contexto pra gente entender o que estava acontecendo na época. Ele relata as próprias pesquisas, né? Ele mistura o relato que ele escutou, por exemplo, do avô, de uma das tias. E aí ele começa também a colocar as pesquisas que ele mesmo fez por estar interessado naquelas memórias, né? Aí ele descreve que ele foi checar os documentos e tal, descobriu que foi naquela época que o governo estava com políticas de eugenia, né? Que proibiam a língua japonesa, proibiam manifestações culturais japonesas. Isso realmente aconteceu, né? O governo chegou a proibir manifestações culturais japonesas, a fala, a língua japonesa, os costumes japoneses pelo Brasil, né? Naquele momento em que aquela ideologia de raça ariana estava muito forte, né? Lá pela década de 30, 20. É muito legal a forma como ele proporciona essa dimensão histórica através desse narrador, sem fazer a gente perder a imersão. Então isso é uma sacada muito legal, funciona muito bem. E cara, como esse livro fala alto comigo, sabe? Fala muito alto, fala muito aqui no meu coração, né? Por enxergar nesses personagens pessoas que estão na minha família, né? Por enxergar nipo-brasileiros que eu convivo, né? Com a minha avó, meu tio, minha mãe. Então, né? Eu também, minha irmã. É muito especial e representativo poder contar com esse tipo. Eu já falei aqui de um outro trabalho que trouxe essa dimensão. O trampo aí do nosso querido amigo Monge Han apareceu aqui nos comentários. Um forte abraço para ele. E eu sinto aqui aquela mesma conexão, né? O encontro, sabe? De se enxergar na literatura. E é muito especial, acho muito especial. Esse livro abrange metade da minha existência, né? Porque eu sou um nipo afro-brasileiro, ou um afro-nipo-brasileiro. Então, pega uma metade. A outra eu tenho que recorrer a Conceição Evaristo, Lima Barreto, né? Joel Rufino dos Santos. São outros autores que, se eu faço a união, funciona, entendeu? Pego esses dois livros, aí funciona. Pego essas obras e aí funciona. Então, é muito especial pra mim, sabe? Recomendar esse livro. É um livro que eu já tinha lido há muito tempo, eu reli ele recentemente. Empresto pra várias pessoas, porque eu falo, você tem que ler isso, principalmente pessoas que também são nipo-brasileiras, né? Ou membros da minha família também. Eu falo, esse livro aqui é sensacional, sabe? Eu não tinha visto nada parecido ainda. Então, é muito especial a relação que eu tenho com esse livro aqui. E eu recomendo de coração, porque além do autor ser muito talentoso, é uma obra que merece ser lida, ela precisa ser lida, né? Pra gente entender uma dimensão que não tá nos livros de história, né? E não é só uma dimensão racional, não. Aqui é uma dimensão emocional. O autor conseguiu trazer isso pra gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Estamos chegando aí no final do ano. Vamos que vamos. Espero que eu consiga lançar esse vídeo na data. O último não deu certo. Correrias à parte. Mas tá saindo. Um por semana tá saindo, né? É pra sair na quinta, mas às vezes sai na sexta. Mas vamos que vamos. Muito obrigado por você ter assistido. Um forte abraço pra você. Não esquece de comentar e de deixar o seu like, beleza? Não sei se você se conecta tão forte com... É que depende de você, né? Eu não sei quem é você. Você pode ser tanta... Você é tanta pessoa, né? Quando eu falo você... Mas eu sei que você tem as suas conexões. Você tem coisas que te conectam muito forte. Obras que te trazem algo que tá além, sabe? E aí, se você conhece alguma delas, por favor, cite aqui pra mim. Porque eu gosto de ler, né? Então eu gosto de pegar a leitura dos outros. A pessoa fala pra mim, eu falo, porra, preciso ler isso aqui. Então, cara, se você conhece alguma obra desse tipo, por favor, dá uma comentada. Tô suando aqui, hoje tá um dia quente, rapaz. Mas vou ficar por aqui, então. Um forte abraço, muito obrigado por ter assistido. E a gente se vê. Até a próxima, beleza? Forte abraço, valeu, falou, é nóis!